Vamos fazer a prece de abertura, nos harmonizando ainda mais. Jesus, nosso mestre amorável, nosso mestre amigo, estendei as suas mãos sobre todos nós na noite de hoje. Onde é que viemos, Senhor, buscar em Ti a paz, para que ela se estabeleça em nós. Como também pedimos à nossa mentora amorosa, Joana de Ângeles, que com o seu carinho, que com toda a sua inspiração, envolva o nosso amigo Milton Menezes nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, boa noite. Mais ou menos, né? Boa noite. Boa noite. É uma alegria muito grande para mim, mais uma vez, estar aqui, né, com vocês, né, nesse ambiente, procurando trazer esse estudo na noite de hoje, que me pediram para fazer, que é um tema do Evangelho, né? E a gente vai procurar, como a gente sempre procura fazer nas nossas apresentações, quando a gente fala mesmo de temas evangélicos, procurar, na medida do possível, trazer para o máximo possível para a nossa própria realidade diária, para o nosso cotidiano. Porque talvez essa seja uma das grandes dificuldades e um dos maiores desafios que nós temos quando a gente adentra no estudo do Espiritismo, dessa realidade espiritual que nós começamos a entender, começamos a perceber a importância e a lógica disso, mas temos muitas vezes dificuldade de colocar no nosso dia a dia, na nossa prática diária, né? Porque justamente esbarramos com as nossas dificuldades de poder reconhecer em nós aquilo, a melhor forma de vivenciar aquele conceito que às vezes a gente já entendeu. E eu costumo dizer que da boca para cima nós somos ótimos. Porque da boca para cima a gente entende tudo, relaciona a filosofia com a psicologia e ainda fala disso, né? O problema é da boca para baixo. Quando a gente tem que, então, estar sentindo, agindo conforme aquilo que a gente já entendeu como sendo preferível. E aí, então, nem sempre aquilo que é preferível, ou aquilo que nós já entendemos como sendo válido ou desejável, nós conseguimos, de fato, vivenciar no nosso dia a dia. Por que será? É uma questão de burrice? Não, né? Não é uma questão de burrice. Nós temos alguns dos nossos aspectos do nosso comportamento, das nossas reações, que ainda são muito automáticos. Nós temos certos automatismos na forma como nós reagimos, como nós lidamos com determinadas situações, que invariavelmente fazem com que a gente tenha uma reação, um tipo de comportamento, e que depois a gente fala assim, nossa, mais uma vez eu fiz. Quem já passou por isso por aqui? Também? Nossa, eu pensei que aqui não, porque aqui é uma casa abençoada pelo Senhor. Então, uma casa abençoada pelo Senhor não costuma ter esse tipo de problema, né? Eu estou surpreso, né? Ou seja, esses automatismos, essas reações, muitas vezes chegam em algumas situações a parecer quase que uma incoerência, quase um paradoxo. Não sei se já aconteceu com vocês, aqui provavelmente não acontece tanto, mas lá fora está cheio, né? A gente acaba tendo reações como, e nós chegamos a falar algumas coisas do tipo: quando eu vi, eu fui agressivo, depois eu me arrependi, né? Ou então, quando eu me dei conta, outro dia uma cliente falou assim para mim, né? Nossa, eu percebo que eu sempre repito isso. Eu vou lá e me boicoto. Depois eu me puno, porque como eu posso fazer isso comigo? Eu costumo dizer assim, tem muito eu nessa história, né? Porque vejam bem, olha o que a gente fala. Quando eu vejo, eu vou lá e sou agressivo. E depois eu me arrependo. Que eu é esse que não se entende, né? Age agressivo e depois se arrepende. Vamos combinar. Que negócio é esse, né? Isso é uma esquizofrenia total, né? Ou seja, nós temos vários eus. É isso mesmo? Nós temos vários eus.
vários pequenos eus. Como essa cliente falou para mim. Então, quando eu vejo, eu me boicoto, depois eu me puno e depois, enfim. Então, tem uma parte que vai lá e boicota. Vai lá assim, eu não vou fazer do meu jeito. Vai lá, faz. Aí outra fala assim, agora que você fez, então agora eu vou te punir. E a outra fala assim, mas eu estou sofrendo. E fica esse diálogo dentro da cabeça da gente, né? Meio enlouquecedor, né? Muitas vezes a gente não se dá conta do diálogo propriamente dito, mas a gente vive esse conflito de reações que parecem às vezes tão antagônicas que a gente fala assim, quem sou eu nessa verdade? E aí é pior, entre aspas, que quando a gente começa a entender o que a gente deveria estar buscando, o que seria preferível, aí piora, né? Que ainda tem uma parte nossa que fala assim, inclusive o que você deveria fazer é uma coisa diferente. Né? Isso para o espírita é terrível. Porque a gente olha lá no Evangelho e fala assim, sede perfeitos. E a gente acredita. A gente acredita que é possível ser perfeito nessa vida. Eu lamento informar vocês, mas a maioria de nós aqui não vai ser perfeito nessa vida. Eu digo a maioria de nós, porque pode ter alguém tão iludido, que só falar que ninguém vai ser falta de caridade. Então a gente fala assim, a maioria de nós. Porque tem gente que acredita que realmente vai ser perfeito nessa vida. Né? E está perseguindo isso. E aí as pessoas falam assim, então eu tenho que ser flexível. Então eu tenho que ser flexível, eu tenho que ser flexível, eu tenho que ser flexível. Aí é rígida para ser flexível. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser perfeito. Então eu tenho que... Como é que eu posso ter feito isso? Eu que sou espírita, não podia ter feito. Claro que podia, tanto é que fez, né? Mas fala assim, eu espírita, eu não podia ter feito isso, porque eu tenho que fazer de tudo para ser perfeito. A tal reforma íntima. Só que um dos atributos da perfeição é ser compreensivo. E aí eu não consigo ser compreensivo com a minha própria limitação. Percebam, nós temos uma tendência a cair nesse tipo de armadilha. Nós precisamos compreender isso e termos, vamos dizer assim, a capacidade e a abertura de poder observar a nós mesmos e identificar essas incoerências. Mas não no sentido de começar a se cobrar uma coerência imediata, se ela não é possível ainda. Mas se eu não faço esse exercício, fica muito mais difícil de eu perceber. Agora, se eu fizer esse exercício também com esse sentido de rigor, é um tiro no pé, porque ao invés de estar favorecendo essa tomada de consciência, eu tendo a enrijecer uma cobrança que às vezes me afasta daquela possibilidade. Então, um dos caminhos para isso é a gente começar a olhar para esse tipo de característica nossa e ser capaz de rir disso. A gente se divertir. A gente começar a se divertir e falar assim, lá estou eu de novo querendo que seja tudo do meu jeito. Você já conheceram pessoas assim? Que querem tudo do seu jeito? Não, né? É raro. É raro. Não costuma acontecer muito. Vocês estão rindo de quê? Aqui também? Iraci. Cadê Joana de Ângeles, Iraci? Que não tratou ainda desse povo, né? Não é uma questão de quem tem ou quem não tem. É o quanto que a gente tem. Nós temos uma tendência a achar que nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que é melhor. Sabemos o que é melhor para o governo. Também é fácil, né? Aí também assim, não precisa de muita coisa, né? Mas sabemos o que é melhor para o outro, sabemos o que é melhor para a condução da casa espírita que a gente está, para a nossa família, para o nosso companheiro ou companheira. Esse, então, a gente sempre sabe o que é melhor, né? Por que será que a gente tem essa tendência? Né? Isso aqui é esse item que está abordado no Evangelho segundo o Espiritismo. Num capítulo das Bem-aventuranças, são vários capítulos onde os espíritos analisam o Sermão da Montanha de Jesus, né? E falam sobre as bem-aventuranças. Esse é o capítulo dos Bem-aventurados os Misericordiosos. E o item que a gente vai falar hoje é sobre um trecho muito conhecido do Evangelho, do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, onde, nas palavras de Jesus, ele fala que nós estamos muitas vezes preocupados em tirar e apontar e identificar o argueiro no olho do outro e não somos capazes de identificar a trave que está no nosso próprio olho. E essa é uma parte muito interessante, porque há uma exortação nesse momento do cuidado ou da preocupação, na visão do evangelista, de como nós estamos muito mais suscetíveis, muito mais facilmente nós identificamos e somos capazes de identificar aquilo que o outro faz de errado do que a nós próprios, né? Argueiro aí é como se fosse um cisco, né? É um cisco. Argueiro aí tem a ver com essa coisa de como se fosse um cisco, uma parte muito pequena de alguma coisa.
Então, argueiro é aqui. Então, eu sou capaz de ficar tentando olhar o cisco no olho dele e não vejo que tem uma trave no meu. E aí, então, é muito mais fácil, a gente fica tentando apontar e retirar o argueiro do olho do outro e não conseguimos perceber a nossa própria trave, aquilo que nos impede. Mais uma vez eu pergunto, é por uma questão de burrice? Não. É uma questão de um ponto cego. O que eu chamo de um ponto cego? Alguma coisa que nós somos, alguma coisa, de uma certa forma, são estratégias que nós adotamos na nossa vida para poder viver, nos relacionar, para perseguir as coisas que nós julgamos importantes. Nós utilizamos uma forma de ser, uma forma de funcionar que nós não percebemos. Nós não nos damos conta de sermos assim. E a gente reage assim. E então, não se dando conta, a gente não consegue perceber, talvez, e inclusive, e muitas vezes, a inadequação, aquilo que tem de distorcido nessa reação. Porque é um ponto cego, nós não conseguimos ver de nós mesmos. A psicologia tem vários estudos sobre isso, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, mas um deles, que é muito interessante, fala disso, né? Ou seja, nós nos relacionamos com os outros mostrando partes do nosso eu. Ok? Então, tem uma parte do meu eu, que é um eu íntimo, que é meu, do Milton Menezes, e que vocês não conhecem. Mesmo eu falando, tem algo da minha intimidade, da forma como eu sou, que eu não disponho em público. Então, esse é o eu íntimo. É o meu eu. Lá. A minha mulher não está aqui hoje, ela provavelmente falaria um pouco mais desse eu íntimo, né? Talvez não tão coisas tão boas, assim, enfim, né? Mas hoje ela não está aqui, eu posso, né? O outro eu é o que a gente chama de eu público. É aquele que, então, vocês me veem. Então, vocês reconhecem e podem me identificar, tem um tipo de identificação por aquilo que eu mostro a vocês, do que eu sou. Eu escolho, muitas vezes, aquilo que eu quero mostrar, de como eu sou, como eu faço, como eu penso, etc, etc. A minha imagem, enfim, várias coisas que nós utilizamos, e é esse eu que é público, é o eu que vocês reconhecem. Só que tem um outro eu, que é aquele que vocês veem, mas eu não vejo, que é o tal do ponto cego. É alguma coisa que vocês percebem da forma de eu ser, de como eu reajo, de como eu lido com as situações, de como eu penso, da forma que eu funciono na vida, que às vezes fica muito claro para a pessoa e a gente não se dá conta. E a pessoa fala assim, nossa, mas você é meio, sei lá, você fala muito rápido. Eu falo tão devagar. Eu uso voz de fada. Voz de fada, né? É a voz de fada. Eu falar rápido? De jeito nenhum, está pensando o quê? Ou seja, a pessoa percebe, mas eu não me dou conta. Não, eu não sou fofoqueiro. Eu gosto da informação bem circulada. É diferente, você não está entendendo. Enfim, não é bem isso. Bom, também não está me entendendo, né? E a gente tem que estar atento, porque nem tudo que as pessoas falam é um ponto cego nosso, né? Eu costumo dizer, se alguém está falando é uma pessoa só, pode ser implicância. O sujeito implica com a gente, fala, você é isso, você é aquilo. O pessoal quer ver a gente para baixo às vezes, né? Uma só, agora, se mais de uma começa a falar, vamos pensar, porque pode ser que seja verdade, né? Quando a gente começa a ver que tem muita gente falando a mesma coisa, será que não é? Será que não é alguma coisa que eu não percebo? Isso é que é o mais difícil, a gente poder se dar conta disso. E tem um outro eu, que chama o eu desconhecido. Nem eu conheço de mim mesmo, nem vocês. Esse é aquele que aparece muitas vezes, e às vezes a gente precisa de um tipo de método para olhar e perceber uma parte de nós que nós manifestamos e que nós normalmente não percebemos, e as pessoas também não percebem nós. São normalmente esses traços, essa forma como a gente funciona, que acaba gerando e determinando como nós nos relacionamos com as pessoas e que nós não conhecemos, e as pessoas também não veem. Eu vou procurar falar um pouco disso. Ok? Dentro dessa lógica, desse tema do argueiro e a trave. Por quê? Eu posso usar aqui? Você sabe que eu adoro um quadro, né? Ih, não. É aquele botãozinho? Não. Mágica. A questão do argueiro e da trave é justamente isso, porque nós normalmente temos muito mais facilidade de olhar para o outro e identificar nele aquilo que a gente acha que está equivocado, não é isso? Por que a gente tem normalmente essa tendência? É assim, eu falo muito rápido. Quando eu faço uma pergunta e demora um pouco, é para vocês responderem, entendeu? Porque senão eu mesmo respondo. Né? Ok? Vamos combinar assim. Então, quando eu faço uma pergunta assim, paro para respirar, é para vocês responderem. Senão eu mesmo respondo.
Por que é tão mais fácil, então, para a gente observar os defeitos dos outros? Isso mesmo, isso, muito bem, né? O que foi? Extrovertidos, mais ou menos, né? Porque pode ser por causa dos extrovertidos, mas tem os introvertidos que ainda é pior. Sabe o introvertido? Fisicamente, né? Então. Não, eu quero falar do outro introvertido. Aquele que não se manifesta assim, mas ele está lá dentro, ele está processando o mesmo tipo de crítica. E aí, então, é aquele cara que está na casa espírita, e aí um dia ele é convocado para fazer o preparo, ou então vai fazer a prece. E aí ele chega. Aí chega o palestrante, que é um cara, de repente, mais famoso, e aí a dirigente fala assim, então hoje, para poder homenagear vocês, nós vamos pedir para que o fulano de tal possa fazer a prece. E o outro fala assim, poxa, eu que ia fazer. Não, mas tudo bem, eu sou espírita. Claro, o companheiro está vindo pela primeira vez, ele vai fazer a prece, né? Claro. E aí o sujeito começa a fazer a prece. Então, meus irmãos, vamos orar. Orar? Isso aqui não é templo evangélico, gente. Isso aqui... Aí o cara está lá pensando, né? Mas ele está de olhinho fechado. Aí o orador, a pessoa fazendo a prece, fala assim, então, meus irmãos, nessa casa, então, em que acende a luz vermelha... Mas não é a casa da luz vermelha? E aí o sujeito está lá pensando, o que ia fazer a prece não está fazendo, está vendo? Como é que pode? O cara fala um negócio desse no meio da prece. Isso é um absurdo, falta de sintonia. Falta de sintonia. Ele não captou ainda, não está afinizado. Para que a dirigente foi pedir para ele fazer a prece? Isso está errado. Isso contamina a energia de cura dessa casa. Entendeu? Ele não fala, mas ele fica ali remoendo aquilo, né? Vocês conhecem pessoas assim? É mesmo? Nossa! É uma forma de ver o argueiro no olho do outro, porque o outro está lá, de repente, fazendo a prece no melhor que ele tem, mas a gente, às vezes, por conta do milindre, isso é por causa do milindre, né? Eu achei que eu ia fazer, eu estava julgando que eu ia ser importante, eu ia fazer aquela prece sentida, e agora o cara está falando de Bezerra de Menezes. Aqui é a casa de Joana de Ângeles, depois tem que falar de Joana de Ângeles, não é de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes não tem a ver. Ou seja, eu começo a criticar, mas silenciosamente, né? Joana de Ângeles tem uma frase muito interessante, uma expressão muito interessante, porque normalmente essas pessoas, elas ficam ressentidas, né? Elas ficam ressentindo, elas ficam com aquela mágoa, com aquele tipo de ressentimento, e elas ficam ressentindo, elas ficam sentindo toda hora, né? E o cara que fez a prece não está nem aí, ele fez a prece, já está falando a palestra dele, mas o cara está lá, ressentindo. E ela fala que o ressentimento é igual ao mofo, que consome a viga que sustenta ela mesma. Porque o ressentimento vai consumindo a gente, né? Então, muitas vezes, esse nosso olhar para o outro... Nossa, a caneta é legal, hein? É porque às vezes a gente pega umas canetas que não funcionam, né? Vamos colocar aqui um menino e uma menina. E temos que colocar chão, psicólogo tem que colocar chão, senão é desconexão com a realidade, né? Tem que ser, tem que colocar chão, porque senão é desconexão da realidade. Por que a gente não faz isso, mas o pessoal lá fora faz muito isso? Porque é mais fácil a gente olhar para o outro e identificar naquilo que a gente observa o que nós julgamos equivocado, errado. Não é isso? E vamos combinar que tem um monte de gente fazendo um monte de besteira mesmo por aí, né? Como a gente tem um pouco de bom senso, alguns um pouco mais de inteligência... a gente consegue identificar, então, inclusive, comportamentos, reações que são inadequados no outro. Não é isso? No casamento, por exemplo... Não vamos mudar de assunto. A gente falava de relacionamentos lá na entrevista, né? A questão dos relacionamentos. Por que é tão mais fácil, então, a gente olhar para o outro e identificar o que o outro tem de errado? Por que normalmente a gente acha que precisa mudar o outro? Porque se a gente mudar o outro, a gente vai ser mais feliz, não é isso? Onde que está o maior problema dos relacionamentos? No outro, né? Porque se o outro fizesse de um jeito, se o outro pensasse de uma outra forma, a gente seria feliz. Então, o que a gente faz? Vamos tentar mudar o outro, né? Porque se o outro muda, a gente vai ser feliz. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente tenta mudar o outro, né? Ou seja, a gente começa a falar assim, isso está errado, como é que pode você fazer isso? Você tem certeza que vai continuar fazendo aquilo? Eu não acredito que você vai fazer isso de novo. Não acredita por quê? Porque a gente não quer? Ou não acredito porque realmente não é possível? Porque é claro que tanto é possível que ele fez. Ele continua agindo. Ou seja,
nós olhamos para o outro e fica muito mais fácil de ver, porque nós temos muito mais dificuldade de olhar para nós e fazermos essa avaliação autocrítica do que realmente em nós é mais inconveniente. Mas o que dificulta, então? Porque nós temos em nós uma parte nossa, um pequeno eu daqueles nossos pequenos eus, né? Um pequeno eu tem vários, né? Vocês já viram que nós temos aqui uma enxurrada, né? Isso é múltipla personalidade, né? Isso é um problema psiquiátrico, viu? Nós temos pequenos eus que passam a olhar e avaliar esse externo com essa visão crítica. Ou seja, eu olho com uma visão crítica e consigo discernir e discriminar o que está errado. Não é isso? Quando então tem uma parte minha não, mas uma parte do pessoal lá fora que faz isso, né? E que chega para o outro e fala assim, mas está errado, isso não deveria ser assim. Como é que essa parte nossa, como é que ela pensa? Se a gente pensar nisso como um pequeno eu, qual é o grande problema desses pequenos eus, antes de a gente falar isso? Qual é o grande problema desses pequenos eus? Esse pequeno eu vem, assume, reage e depois ele vai embora, né? Ele vem e aí faz a gente falar daquele jeito, a gente fica crítico, a gente aponta, a gente briga, depois ele vai embora. Ou seja, o pequeno eu vem, assina a promissória e depois a gente que paga. Ela passa o cheque e a gente que cobra. Porque essa parte nossa vem, tem aquela reação e depois a gente fica com a nossa consciência e fala assim, nossa, como é que eu fui fazer isso? Olha só o que eu falei, mais uma vez, não está dando certo. Olha só, fui agressivo de novo. Então, ou seja, esse nosso olhar para cá, para o outro, ele é facilitado porque tem uma parte nossa que quando olha para o outro, sabe exatamente o que deve ser. Sabe o que é certo. Tem uma parte nossa que julga que sabe o que é certo. Quando a gente pensando nessa parte, como é que essa parte nossa, como é que ela pensa? Se a gente pensar só nessa parte, eu sei que ninguém sofre disso, mas vamos imaginar, né? O que essa nossa parte ela pensa quando ela está diante de alguma coisa que a gente vê que está errado? Eu sei. Se eu sei, então o que eu faço? Eu sei. Hã? Não entendi. Julga. O julgamento é um problema? Não. O julgamento não é um problema, porque nós temos que ter o discernimento de olhar e falar assim, não, isso não me parece adequado. Isso não está certo na minha visão. Isso vai causar um problema para esse outro, para essa pessoa. Então, esse julgamento ele é fundamental para a gente poder manter esse sentido crítico. Esse sentido crítico ele não é o problema. O problema não é o julgamento. O problema é o quê? É a condenação. Porque julgar é julgar. Isso está certo ou está errado? É bom ou não é? É fácil ou não é? Serve ou não serve? Esse julgamento é fundamental para a gente poder ter até uma forma de relacionar com o que a gente vai assimilar, com o que a gente vai aceitar, o que a gente vai colocar como limite. O problema não é o julgamento, o problema é a condenação. Se eu sei e você está fazendo o que está errado, então quem que está certo? Eu. Então se eu sei o que está certo e você está errado, o que eu faço? Muda. Essa parte nossa é uma parte extremamente prepotente. Concordam? Prepotente, não é arrogante. A gente fala de prepotência, o pessoal fica assim, não, mas se eu prepotente? Não, desculpe, não é prepotência, vamos chamar de outro nome. ZYZ, sei lá, né? Mas é prepotência. O que é prepotência? É pré-potência. É eu achar e julgar que eu tenho o poder de definir o que é certo para o outro. Eu definir o que o outro deve fazer. Eu gostaria de ter a condição de determinar como as coisas devem ser. E normalmente de que jeito? Do meu jeito. Por quê? Eu tive um cliente que ele estava com uma dificuldade muito grande no casamento, ele estava com um problema, e eu caí na besteira de chamar para uma sessão dupla, né? Ele e a mulher. A besteira que foi um caos, né? Porque ele era muito prepotente, e ela falou assim, doutor Milton, isso não tem jeito, esse cara, ele quer tudo do jeito dele. O senhor não imagina, ele pega as roupas dele, ele quer que eu coloque as roupas, ao arrumar o armário, ele quer que eu coloque as camisas brancas na primeira porta, as estampadas na segunda, e depois, na terceira, em degradê, das mais escuras, da preta, azul marinho, até a mais clara. Ele quer desse jeito. Então, ele quer tudo do jeito dele. Aí ele falou assim, não quer dizer que eu quero tudo do meu jeito, mas o que eu posso fazer se o meu jeito é o melhor jeito? Não posso fazer nada. O meu jeito é o melhor jeito, o que eu vou fazer? Eu trabalho com qualidade total, ISO 9004, então... excelência do atendimento ao cliente. Então, assim, excelência da qualidade. Então, se eu vou sair, eu me imagino com a camisa branca, porta número 1. Não preciso ficar procurando. Faz sentido, né? Faz sentido, né?
Eu estava contando uma vez essa caso na palestra, e eu estava com um casal de amigos, estava fazendo em Teresópolis, um casal de amigos morava lá, foi assistir a palestra, e eu estou vendo, acontece muito isso comigo, né? Eu vou contando esses casos assim, eu vejo que o pessoal começa a rir. Aí eu fico pensando assim, deve lembrar do velho Chico, deve estar passando agora a novela, né, daqui a pouco, aí lembra do personagem da novela, porque o pessoal começa a rir, né? Eu fico imaginando por quê. Alguém do trabalho, conhecido, deve ser. E eles começaram a rir, e ela falou assim, cutucando ele, e eu falei, aqui tem, né? Acabou a palestra, eles vieram e falaram assim, aquele caso daquele seu cliente, nossa, exatamente seu amigo aqui. Ele falou assim, não, só que com ele é com as cuecas. Ele quer que eu dobre as cuecas de um jeito especial, que só ele sabe, e tem que ser degradê, da escura para clara. E ele falou a mesma coisa, mas é claro, porque assim, quando eu dobro desse jeito, que quando eu abro ela faz assim, ploft. E aí... Porque senão a empregada coloca ao avesso, eu tenho que desfazer primeiro para colocar. Então, quando faz desse jeito, é só abrir que ela faz ploft. Esse meu cliente, ele falou assim, o que eu posso fazer? Se o meu jeito é o melhor jeito. E aí eu comecei a observar que ele estava olhando para o meu pé. Ele estava olhando muito o meu pé. Eu, naquela época, eu estava no consultório, que eu tinha uma cadeira, tinha um tapete pequeno e tinha um sofá de 3 lugares, eles estavam sentados ali, afastados, evidentemente, né? Um tapete assim maior, né? E eu estava conversando e eu estou vendo que ele está olhando para o meu pé. Eu olhei para o meu pé, eu puxei assim o pé e o tapete ficou embeiçado assim, né? Eu falei, não acredito. Será, gente? Eu acho que é isso. Aí eu mexia com o pé e ele olhava de lá. Eu mexia aqui e eu falei assim, eu acho que é. Ele está cismado com o meu tapete. Aí eu falei, bom, como é que eu vou mostrar isso para ele, né? E ele lá. Aí eu cheguei para ela, falei assim, você? Olhando para o meu consultório aqui, o que mais chama a sua atenção no meu consultório? Ela tomou um susto com a pergunta, assim, não sei, tem uma atmosfera muito boa, tem um clima, assim, muito legal, sei lá, eu me sinto muito bem, ok. Virando para ele, e você? O que você acha do meu consultório? Ele falou, olha, eu vi que a sua mesa tem pastas coloridas, deve ser uma para cada cliente que você atende, mas o seu tapete está torto. Eu falei, mesmo? Aí ajeitei meu tapete e falei assim, o seu também está. Vamos lá, vamos ajeitar o seu. Fica lá. Mais para cá, mais. Não, foi demais, deixa eu ver. Mais para cá agora. Não, o que você acha? Aí ele, não, mais para cá um pouquinho. Aí ele soltou um palavrão, né, evidentemente, né? Ele falou assim, olha só o que você está fazendo comigo. Eu falei, então, é isso que você faz na sua vida. Não quer dizer que seja do seu jeito, seja errado. Mas você imaginar que as outras pessoas têm que fazer do seu jeito, você vai acabar ficando só. Porque ela vai chegar uma hora que ela não vai tolerar mais isso. E ele não se dava conta, e que ele achava assim, mas isso é tão óbvio. Para quem? Para mim. Então, para quem? Para mim. E para ela? Não, mas eu entendo que tem uma lógica, mas é a sua lógica. Não quer dizer que o outro tenha. Mas quando eu estou movido por essa lógica irrepreensível e tão, né, absurdamente lógica, eu posso estar sendo movido pelo meu traço de prepotência. É o meu lado que sabe que é certo e fala que sim, porque eu sei que é certo, então como é que você não faz? Se eu faço, por que você não faz? Quantas vezes vocês já ouviram pessoas falarem assim? Não precisa levantar a mão não para não constranger, né? Ou seja, nós nos manifestamos assim e colocamos dessa forma, cheio de boa intenção, porque a gente está de boa intenção, né? A gente quer que o outro fique bem. 8h30 da noite, eu falei para ele, por que ele não vai no Seja ver o Milton Menezes? Vai falar sobre julgamento, sobre o argueiro, ele tem que ver a trave que está no olho dele. Eu já falei, mas ele está vindo lá ao Jornal Nacional, Lava Jato de novo. Gente, já não tem mais jato para lavar, né? Então a gente já sabe que vai ter lá um monte de dinheiro, tem um monte de complicação, mas ele podia estar lá vendo Milton Menezes, mas ele não vai. Doutor Milton, eu não sei mais o que eu faço por esse homem. Já fiz de tudo, mas ele não vai. Ele está perdendo essa encarnação. Não é isso? E aí a gente fica achando que como isso é compreensível e é bem intencionado, justifica a nossa intenção e a nossa ação, que é o quê? Vai lá. Para que vai ficar vendo o jogo da Eurocopa? Tem que ir lá, vai na casa, vai fazer o tratamento. Eu tive uma cliente que ela falava isso, né? Doutor Milton, eu já não sei mais o que eu faço com aquele homem. Já fiz de tudo. Eu vim aqui para terapia, eu quero ver. Como é que eu posso fazer para mudar ele? Eu falei, olha só, nós temos um problema, né? Eu vou fazer o seguinte. Qual é o grande problema? Não, isso ele não faz, ele não atende mais, ele não faz o que eu quero, ele não sei o quê. Então nós temos um problema. Vamos fazer o seguinte. Você vai para casa,
convence ele para vir fazer terapia, eu vou dar um jeito na cabeça dele, que aí quando eu ajeitar a cabeça dele, você vai ser feliz. Ele não vai querer, eu falo, então não tem jeito. Então não tem jeito. Como é que então a gente vai fazer que ele mude de opinião? Que ele mude de ideia? Por mais que a gente seja bem intencionado, se a gente não perceber que exige uma necessidade de aceitação do outro, nós precisamos aceitar que o outro é do jeito que é. Quando eu, então, olho para o outro e vejo esses erros, não quer dizer que seja um absurdo que você está vendo, porque é claro que se você está vendo, no mínimo, é a sua perspectiva. Vai dizer que ela está errada? Não. Ela pode estar corretíssima, mas se o outro não movimenta nesse sentido, pode ser que ele não consiga ver. Pode ser que ele não queira. Pode ser que ele esteja num momento exatamente diferente do seu. Isso não quer dizer que a gente vai abandoná-lo à própria sorte. Principalmente quando a gente está falando de relacionamentos conjugais, familiares. A gente vê um filho que nitidamente está caminhando para já adolescente ou adulto, né? Porque agora a gente tem adolescente de 25 anos, 28 anos, né? Você também? Né? A gente tem filhos, então, que às vezes já são adultos, têm a capacidade de escolher, e a gente percebe que estão tomando caminhos e escolhas difíceis. Isso, então, a gente vai deixar a sua própria sorte? Claro que não. Mas eu imaginar, porque eu sei o que é melhor para ele, que ele tem que fazer porque eu sei o que é melhor para ele, inclusive, é um paradoxo, porque isso faz com que a pessoa, inclusive, ela rechace e ela te ouve menos do que deveria. Qual é a melhor forma, a mais garantida da gente mudar o outro? É quando a gente muda. É quando a gente muda. Por quê? O que acontece aqui? Vamos dizer que eu tenho aquela parte minha prepotente, né? Sabe tudo. Ou seja, isso aqui, ó, normalmente está relacionado a um tipo de vida passada, onde, por exemplo, a gente se achava. A gente se achava. Vamos dizer, uma figura qualquer de poder do passado, não figura famosa. Eu estou dizendo assim, uma função de poder no passado. Um patriarca. Ok, um patriarca. O que é uma função de um patriarca na Idade Média? Um senhor feudal. Ele tem a família, o brasão lá na parede, né? Tem as flâmulas lá daqueles caras que ficam lá pendurando quando ele sai para caçar, e ele então tem a tradição da família. Ele então é o patriarca. O que acontece nessa família, nesse feudo, quando ele fala alguma coisa? Oh! E vamos combinar? É bom, né? Fala sério. Milton Menezes. Oh! Bom, né? Agora eu quero assim. Todo mundo, claro. Mudei de ideia, quero assado. Não concordo. Calabouço dele. Calabouço. Manda aprender. Por quê? Porque eu quero. Como é que pode discordar de mim? Eu sou o cara. Parece até o Romário, né? Eu sou o cara. Ou seja, naquele momento, eu tenho lá a minha vida passada, eu estou naquele contexto, e eu tenho esses... Isso porque esse cara é mau? Não. Ele está num contexto cultural, ele está num contexto econômico, social, que qualifica que na posição dele ele tenha esse tipo de superioridade. Então ele acha que realmente o que ele fala é verdade, o que ele fala tem que ser lei. E ele gosta disso. Gosta. Então, ele quer que seja obedecido. Então, isso são valores. Quais são os valores dele? Esse poder, ser obedecido, ele manter esse tipo de impressão de que ele é melhor do que todo mundo. Isso é um valor. Ele começa a ver assim, isso é legal, isso quer dizer que eu sou feliz. E tem um monte de gente querendo o lugar dele. Ele fala assim, está vendo como é que é? Tem um monte de gente querendo o meu lugar, então esse sinal que isso mesmo, eu que sou melhor. Então a gente mata os outros que querem o nosso poder, né? Aí tem um dia que os caras vão lá e arrumam uma emboscada para ele e matam ele, para pegar o lugar dele, né? Tudo bem. E ele desencarna. Na visão espírita de um homem, quando esse indivíduo então desencarna, o que acontece com ele? O que muda nele quando ele desencarna? Nada. Não muda nada. A gente fica pensando que ele vai desencarnar, aí a gente lê lá o André Luiz, né? E a gente fica achando que acontece sempre assim, daquele jeito, né? E o cara desencarna, ele fica meio atordoado, vestes amarronzadas, porque ele não está numa condição espiritual tão elevada. Aí ele é recolhido pelo plano espiritual, ele é levado para o aeróbus e vai para nosso lar, não é isso? Não é bem assim, não. Joana de Anjos fala isso num trecho que é muito interessante, que ela fala assim, a maioria de nós reencarna
pelos automatismos das nossas necessidades. Ou seja, quando esse indivíduo ele desencarna, ele traz, então, continua mantendo o mesmo tipo de padrão, o mesmo tipo de pensamento, porque a gente morre, entre aspas, perde o corpo, mas a gente continua pensando, a gente continua sentindo, a gente continua tendo sensações, inclusive, né, no campo mais espiritual, perispiritual, sensações, emoções, e a gente tem mantendo, então, os mesmos sistemas de valores. Ou seja, esse cara desencarna, e ele vai assim, cadê o desgraçado que mandou me matar? E vai atrás, né? E vai atrás. Ou vocês acham que a obsessão é só de agora? Então o cara desencarnava e ia lá, tentava enlouquecer o sujeito, fazia bu para ele, para ver se ele apavorava de noite, soprava vela para o cara ficar apavorado, né? E às vezes alguns enlouqueceram mesmo. Por que ele continua agindo assim? Porque ele tem o mesmo sistema de valores. Aí depois ele reencarna várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Aconteceu lá na Idade Média. Aí ele reencarna agora, século XX, XXI, já é um adulto, né? Agora é espírita, estuda evangelho. Eu não entendi o porquê da risada aí, mas você tem uma risada solta aí. Estuda evangelho e já reencarnou várias vezes, não é isso? Só que ele tem aquele eu, aquele pequeno eu, que acha o quê? Eu sou patriarca, eu sei o que é certo, tem que me obedecer. É claro que ele reencarnou várias vezes. Não é isso? Vocês não acham que a gente vem melhorando muito ao longo das reencarnações? A gente vem mudando muito, não vem? De corpo. A gente muda de corpo, muda de corpo, muda de corpo, muda de corpo. Mas esse jeitinho, ele acaba ficando, em alguns casos, tão cristalizado que vira esse pequeno eu. Agora, é um pequeno eu, e não sou eu que sou assim. Aí a gente fala isso e fala assim, mas eu não sou prepotente. Eu sou até muito humilde. E tem gente que tem o maior orgulho da sua humildade, já percebeu? Né? Tem gente que tem o maior orgulho da sua humildade? Tem gente que tem orgulho da caridade. Eu ajudei hoje 10 pessoas. Quantos você ajudou? Aí faz aquela cara de espírita, né? Não fala nada, mas fica olhando como dizer assim, não, um dia você vai chegar no meu patamar, entendeu? A gente sabe que é isso, mas eu não vou falar nada, porque não tem aquele negócio da mão esquerda, não pode dizer da mão direita. Ih, só tem 5 minutos. Não tem aquele negócio da mão direita? Nunca me lembro se é a mão esquerda ou a mão direita. Mas uma não pode falar para a outra. Então não fala, mas eu olho para aquele olhar de indulgência, um dia você vai chegar lá. Ou então o orador que fala assim, porque nós, os espíritas, a classe especial, né, super qualificada, que tem uma visão sobre o resto da humanidade completamente diferenciada, né? Então, nessa hora que tem o pequeno eu, a gente não é assim, a gente não é prepotente, mas tem uma parte nossa que ainda pensa com aquele mesmo sistema de valores, porque sabe o que é melhor para aquele nosso filho. E aí, então, na hora que está diante do outro, e a gente, então, vai ter que reagir, vai ter que interagir com esse outro, o que a gente faz? Está errado. Muda. Faz porque eu estou mandando. Às vezes a gente não se dá conta que tem algumas falas nossas, né, que refletem isso. Como pode fazer assim? Como pode? Outra, eu não admito que seja assim. Quem é que está numa condição de não admitir? Se a gente pensar na nossa sociedade, qual seria a função da sociedade que está em condição de falar assim, eu não admito isso? Quem seria? Uma função da nossa sociedade? O juiz. O juiz tem um código de leis e fala assim, isso eu não admito, porque isso aqui não está no código de leis, então condena ou absolve. Então, ele está na condição de não admito. Nós falamos isso como se nós fôssemos os juízes, né? Fôssemos capazes de julgar e condenar porque a gente acha que está errado. E mesmo quando a gente tem certeza de que aquilo não é adequado, se a gente não aceitar que o outro é assim, eu não consigo, então, até, inclusive, promover essa modificação. Porque eu quero simplesmente que o outro mude, porque eu acho que isso é verdadeiro. Agora, se é assim, por que a gente não muda, então, aquilo que a gente já identificou que precisava mudar? Porque para nós é difícil, né? A gente tem sempre uma justificativa, né? Porque eu tenho uma infância que você não tem ideia. Mas todo mundo teve pai ausente e mãe dominadora, ou vice-versa. Então, não tem jeito, né? Se fosse só isso, não tinha saída para nenhum de nós. Por que então, para a nossa mudança é difícil? Porque justamente a gente tem que encarar e aceitar, de uma forma humilde, que nós muitas vezes ainda somos prepotentes. Nós temos dificuldade de aceitar a vida como ela é. O que não quer dizer que a gente não tenha que fazer força para mudar as coisas que estão à nossa volta, evidentemente. Quando eu aceito que uma pessoa é do jeito que ela é, não quer dizer que eu vá concordar com ela. Aceitar que ele é do jeito que ele é falar assim, ele tem uma história, ele tem uma bagagem, ele tem uma forma de pensar, e ele é assim, eu não tenho como mudá-lo. Agora, posso não concordar da forma como ele age, como ele lida, como ele fala, eu posso não concordar com ele. Mas se eu não aceito que ele é do jeito que ele é,
eu não consigo interagir, porque ele não pode ser assim, quem disse? Eu, por quê? Porque eu estou movido pela minha verdade, eu sei. Nessa hora, ao invés de eu perceber que eu estou sendo muito inflexível, que eu estou sendo autoritário, que eu estou sendo prepotente, eu acho que o outro que está errado. O outro é que é responsável pela minha infelicidade. E aí eu não percebo que quando eu olho para isso e faço essa auto-observação, eu tenho muito mais chance de mudar. Por quê? Rapidinho. Às vezes, já que a gente começou a falar de relacionamento, a gente tem um monte de eu, né? E o outro também, né? A minha companheira aqui também tem lá, ó. Ela tem um guerreirão dela lá, ó, que no passado metia a espada mesmo, né? Tem lá uma outra bruxa lá que no passado metia a mão no caldeirão para poder fazer de tudo lá. Ou seja, na hora que eu vou me relacionar, eu aponto assim, você está errado, ela fala assim, você que pensa. Aí o eu dela responde, e aí fica essa briga aqui, né? E aí pega então alguém que tem um eu desse tipo, não vai dar certo, né? Agora, se por acaso eu tenho um eu aqui, um outro euzinho, que é muito inseguro, acha que pode sofrer se ficar só, acha que de repente tem que agradar o outro, o que ele faz? Você está errado, tá bom, meu bem, eu vou melhorar. Eu quero que seja assim, tá bom, eu vou me esforçar. Vou tentar fazer porque eu acabo aceitando isso aqui porque eu tenho um pequeno eu que não acredita que é capaz de fazer diferente, que tem medo de ficar só. E aí parece que aquele casal não briga. Né? Por quê? Porque tem um lado meu dominador e um lado dela que é submissa. Então não brigam, mas também não crescem. Por quê? Porque é muito fácil a gente olhar para o problema do outro e não perceber que muitas vezes, quando nós olhamos, e nós temos que evitar... Quantos segundos? Menos um minuto que eu já tenho. Só que nós temos que ter um cuidado de evitar o oposto. Porque algumas pessoas, e isso é muito comum no meio espírita, e eu acho que é preferível a gente falar do meio espírita, porque a gente pode fazer uma autoavaliação sempre da nossa conduta, a gente faz ao contrário. A gente adora enxergar a trave no nosso olho. A gente, para o outro, a gente pode ser muito indulgente, mas com a gente é extremamente rigoroso. Eu não posso, como é que eu posso? Isso eu tenho que melhorar, eu sou muito arrogante, eu sou muito orgulhoso, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. A gente pega um chicotinho, na maioria das vezes ficou de rosa, amoroso. Mas a gente faz o quê? Splaft. Como é que eu posso fazer isso? Não podia, eu já entendo. Como é que eu posso cometer esse erro? Claro que pode, tanto é que cometeu. Porque se a gente, ao cometer um erro, tivesse já condição de fazer diferente, a gente teria feito. Joana de Anjos tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso muito. Ela fala, o erro é uma tentativa equivocada de se fazer o melhor possível. O erro é uma tentativa equivocada de se fazer o melhor possível. Quando a gente erra, mesmo que a gente tenha opção e ainda a gente escolhe pelo errado, é porque a gente ainda não tem uma condição de fazer uma escolha diferente. Porque falta ainda consciência espiritual, falta ainda amadurecimento. E se nós não formos capazes de sermos condescendentes e indulgentes conosco mesmo, nós vamos estar criando um nível de rigor e exigência que, ao invés de nos adiantar no processo de crescimento espiritual, nos afasta, porque endurece o nosso coração com a gente mesmo. Então, nós temos que olhar para a nossa trave, mas também com indulgência. Perceber que nós somos prepotentes, sim, porque a gente quer o melhor para o outro, mas nem sempre aquilo que é melhor para o outro vai ser melhor para o outro. Às vezes a gente não sabe o que é melhor para a gente. Então, é ser capaz de olhar para essas nossas próprias imperfeições, essa trave no nosso olho, mas de uma forma amorosa, conosco mesmo. Uma forma compreensiva, suave, para que a gente possa rir do nosso lado, porque agora quando vocês fizerem isso, vocês vão ver, né? Eu espero que sim, a partir de vocês saírem daqui, quando vocês estiverem com aquela irritação, você fala assim, lá vem o meu guerreiro. Aí fala assim, vão lembrar de mim, né? Lá vem o meu guerreiro. O que você vai fazer com o seu guerreiro? Ou ele vai tomar conta e vai, de repente, deixar um rastro e depois vai embora e você vai ter que catar, ou então você fala assim, calma aí, sujeito. Porque um guerreiro é bom. Tem horas que a gente tem que chegar e falar assim, olha, eu tenho uma espada, se for necessário eu vou puxar. Porque ainda tem situações que a gente tem que colocar limite. Então, o guerreiro é bom. Mas quando ele quer determinar como devem ser as coisas, aí é ele que está determinando a sua vida, e não você. Você precisa se apropriar da sua vida, para saber que existem essas partes. Bem-vindo ao clube. Esse é o clube da carteirinha azul clara. Eu tenho um monte de clubes, eu sou sócio de vários clubes, né? Eu também sou sócio desse clube. Nós temos que observar e termos esse tipo de condescendência, esse tipo de indulgência com a nossa própria trave. Para aí sim ficar mais fácil a gente até identificar por que é difícil para o outro fazer essa mudança. Muita paz.